Olá, boa noite. Brasília ao vivo está entrando no ar e nós recebemos em nosso estúdio esta noite o deputado Paulo Teixeira, líder do PT na Câmara. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, 2011 chegando ao fim, que balanço o senhor faz do ano legislativo? Foi votado tudo aquilo que se esperava para esse ano ou ainda faltam muitos projetos a serem analisados pelo Congresso? O ano legislativo, Luiz, foi muito bom. Nós votamos praticamente tudo, né? A última votação mais complicada foi a votação da DRU, Desvinculação das Receitas da União. Nós votamos grandes projetos durante esse ano. Eu poderia, assim, nominar alguns. A correção do salário mínimo, né? A política do salário mínimo, que deve corrigi-lo em 30% nesses próximos 3 anos. E vai injetar um dinheiro importante na economia a partir de janeiro, no momento que a economia brasileira precisa de recursos para financiar o consumo, para mover a economia. Inclusive, o governo aumentou em R$ 3,50 o valor divulgado inicialmente por conta das previsões de inflação para 2012. O senhor acredita que essa política do salário mínimo está realmente valorizando o trabalhador, valorizando o salário, que é um dos maiores dos últimos anos? Eu acho que sim, nós estamos conseguindo fazer com que, a partir dessa política do salário mínimo, nós consigamos diminuir as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, nós estamos conseguindo colocar recurso na mão da população mais pobre, que é quem está movendo o consumo desde 2005, 2006. E, com isso, nós conseguimos um duplo movimento, né? Um movimento de mover a economia, né? Gerar emprego, fazer com que nós tenhamos crescimento e, ao mesmo tempo, nós estamos conseguindo diminuir as desigualdades econômicas na nossa sociedade. Então, o mecanismo de valorização do salário mínimo, assim como o mecanismo de valorização da massa salarial, colocando mais recursos na mão dos trabalhadores, garante um mercado interno vibrante. E esse mercado interno vibrante é o grande patrimônio da sociedade brasileira. Agora, deputado, a reforma tributária que vem sendo discutida aí há anos e nunca se vota, o que acontece com esse tema? São muitos interesses, muitas ideias contrárias, briga entre estados, bancadas. Por que a reforma tributária ainda não foi votada até hoje? Ela é um tema importante e também um tema polêmico, mas necessário para ser discutido no Brasil. Por que é necessário? Porque nós temos uma tributação que não tem justiça tributária. Ela tributa mais os pobres, mais aquelas pessoas que vivem de salários. Por quê? Porque ela está muito mais voltada ao consumo do que à renda e ao patrimônio. Então, o trabalhador, aquele que tem baixa renda, que recebe de 1 a 2 salários, como ele tem tributação no consumo, acaba comprometendo uma parte importante da sua renda, diferentemente da pessoa que tem patrimônio, né, e que tem renda alta. Por isso, nós precisamos mudar a forma de tributação. Nós temos que diminuir a tributação para quem tem renda baixa e transferir essa tributação para quem tem renda alta ou que acumulou muito patrimônio. Evidentemente, nós não podemos tributar um patrimônio baixo, mas aquele que tem muito patrimônio ou renda muito alta deve ser mais tributado do que quem tem renda baixa. E é por isso que uma tributação desta maneira, justifica as desigualdades sociais que nós temos no Brasil. Por isso é importante se fazer uma reforma tributária, que nós consigamos transferir a base tributária para aqueles segmentos mais bem aquinhoados da sociedade. Essa é a tendência mundial. Os Estados Unidos discutem essa possibilidade. A França recentemente aprovou um projeto que tributa pesadamente o grande patrimônio. Isso está sendo discutido na Espanha, em outros países europeus. Por quê? Porque justiça tributária é tributar menos quem tem menor renda e tributar mais quem tem maior renda e maior patrimônio. E o senhor acredita que é possível um consenso a curto prazo ou as discussões no Congresso ainda vão se prolongar ainda mais?
Olha, nós temos agora, Luiz, nós vamos propor, o Partido dos Trabalhadores está finalizando uma proposta, quer discuti-la com o governo e depois nós vamos apresentá-la no Congresso Nacional. Eu espero que isso aconteça agora no mês de dezembro, não é? E assim nós queremos tramitá-la no Congresso Nacional e discuti-la com a nossa sociedade, porque eu creio que na medida em que a sociedade compreender o que está em jogo, ela apoiará uma reforma tributária. O que a sociedade não o fará é apoiar algo que não compreende. E esse debate tributário é um debate muito difícil de se saber, de se entender. Do outro lado, nós temos os problemas das disputas estaduais. Eu espero que essas disputas também sejam resolvidas da melhor maneira, né? A guerra fiscal entre um Estado que promove a guerra diminuindo seus impostos para atrair investimentos ou atrair, digamos assim, possibilidades de dar benefícios para importação. Nós precisamos mudar isso porque muitos desses investimentos fazem mal para o país. E aí um estado que tem mais recursos, por exemplo, pode oferecer benefícios maiores a investidores e um estado pequeno não pode abrir mão dessas taxas. E aí fica uma desigualdade ainda maior. Você tem tido essa disputa federativa que tem feito mal às unidades da federação e ao país, né? Então é importante terminar com ela de tal sorte com que nós tenhamos uma tributação que impeça a guerra fiscal entre os estados. Líder, outro problema, outra polêmica no Congresso que nunca se vota, que nunca se chega a um consenso é a reforma política. Inclusive, faz parte, prioridade do Partido dos Trabalhadores. Ano que vem nós temos eleições municipais. A reforma não vai ser feita antes do pleito de 2012. Olha, nós, durante esse ano de 2011, nós nos debruçamos e priorizamos a realização da reforma política. O deputado Henrique Fontana foi o relator e ele apresentou um relatório que, na minha opinião, é um relatório muito positivo para o país. Por que é um relatório positivo? Porque hoje as instituições políticas estão dominadas pelo mecanismo do financiamento privado. É o interesse econômico capturando as instituições políticas, né? O senhor defende o financiamento público? Nós defendemos o financiamento público porque, de um lado, garante essa independência do poder econômico em relação à política. Por outro lado, também representa uma maior isonomia entre as pessoas que disputam. Porque hoje, se uma pessoa disputa e tem 2 milhões para fazer campanha e o outro não tem nada, essa corrida será desigual. E também representa o financiamento público uma maior condição de estabilidade democrática. Por que uma maior condição de estabilidade democrática? Hoje, Luiz, quem tem um voto, depois da eleição, ele vai tentar influenciar na política. Agora, quem deu 10 milhões vai ter muito mais poder de influência. Então, na nossa opinião, a sociedade brasileira tem que discutir a possibilidade de sair do financiamento privado e transitar para o financiamento público como uma das formas de garantia da estabilidade democrática, da isonomia e da ideia de que todos são iguais perante o Estado. Foi uma boa escolha trocar Marta Suplicy em São Paulo por Fernando Haddad, que tem baixos índices de intenção de voto até agora? Olha, a Marta Suplicy fez um grande trabalho como prefeita de São Paulo. Ela que construiu os CELS, que virou um modelo de escola para todo o Brasil, os corredores de ônibus e também ela fez a integração através do bilhete único. Eu fui secretário dela na área de moradia, nós fizemos um grande programa de mutirões, de urbanização de favela, de construção na região central. Mas o entendimento deste momento é que nós tínhamos que renovar, né? Nós precisávamos apresentar uma cara nova para a cidade de São Paulo. E eu creio que esse movimento de apresentar uma cara nova e também de fazer com que pessoas como a Marta, como o Lula, a Dilma, o Suplicy e outros estejam na campanha, complementa a nossa
disputa, né? Fortalece a nossa disputa. Então, eu acho que o Haddad terá a condição de aglutinar essas grandes figuras e, com isso, alcançar o patamar do PT, que é em São Paulo de 30% e 35%, e, ao mesmo tempo, dialogar com aqueles segmentos que possam vir apoiar o PT e nós possamos ganhar as eleições em São Paulo. Nós vamos voltar a falar das eleições de São Paulo daqui a pouquinho. O Brasília ao Vivo volta em instantes. Brasília ao Vivo está de volta recebendo o líder do PT na Câmara Federal, o deputado Paulo Teixeira. Deputado, nós falávamos das eleições municipais em São Paulo. O problema de saúde enfrentado pelo ex-presidente Lula não complica, não atrapalha um pouquinho a campanha, o trabalho que vai ser feito para divulgar Fernando Haddad no município? Ou o senhor acredita que o PT tem condições de superar essa adversidade? Olha, Luiz, inicialmente eu espero que o presidente Lula ele supere rapidamente esse problema de saúde. Ele está sendo muito disciplinado, fazendo tratamento. Ele também descobriu cedo a doença, o que permite também com que o tratamento seja melhor sucedido. Ele tem uma equipe de saúde boa. Então, todas essas condições nos dão a certeza que ele superará em breve essa doença e possa ficar bem de saúde e continuar dando a sua contribuição para o Brasil e para o mundo que ele vem dando. Ele está muito preocupado, você sabe, com a África e está se dedicando a esse assunto, problema do combate à fome e à miséria no mundo. Então, nós esperamos que ele esteja pronto para continuar a sua jornada em breve, né? Ao mesmo tempo, o Fernando Haddad, nós achamos que esta unidade do PT em São Paulo pode ajudá-lo, né? Isso é, levá-lo a todos os lugares que o PT tem força. Em breve, alcançar aquele patamar nosso, que é o que eu te falei, de uns 30%. Né? O maior adversário em São Paulo continua sendo o PSDB, ou a entrada do PSD no panorama político atrapalha um pouquinho os planos do Partido dos Trabalhadores em São Paulo? Nós estamos enxergando em São Paulo uma divisão entre o PSDB e o PSD, né? O único que conseguiria unificá-los é o Serra, mas me parece que não quer enfrentar uma nova eleição. Então, isso pode conduzir à divisão entre eles. O PSDB ter um candidato e o PSD ter outro candidato. Então, esse é o melhor cenário para nós, né? Disputar com os dois divididos, né? Mesmo que eles venham se unir, eles já não têm mais a força que tinham anos atrás, quando o Serra ganhou a eleição e o Kassab ganhou a eleição. Então, eu creio que o quadro está muito favorável para o PT. E eu repito, esse aspecto do presidente Lula, ele em breve estará de volta, assim como a presidenta Dilma Rousseff tem uma alta aprovação em São Paulo, né? Então, nós estamos vivendo um momento bom para a disputa e eu tenho confiança na vitória. O senhor acredita que a senadora Marta Suplicy vai se engajar na campanha de Fernando Haddad em São Paulo? Eu não tenho dúvida que ela o fará. Ela é uma pessoa dedicada a esse projeto de construção de uma sociedade nova. Ela adora São Paulo e ela se engajará para apoiar o Fernando Haddad. Então, ela levará o seu apoio a todos os recantos da cidade e estará junto nessa campanha. Agora, líder, no plano federal, que avaliação o senhor faz do primeiro ano da presidente Dilma Rousseff, que foi marcado aí por denúncias, suspeitas de irregularidades em várias pastas, em vários ministérios, que culminou aí com vários ministros demitidos? Olha, Luiz, o primeiro ano eu tenho uma avaliação muito positiva dela. Por quê? Porque ela mostrou que tem liderança para governar o Brasil, né? O que a oposição colocou em dúvida durante o processo eleitoral? A capacidade da presidenta em governar. Eu me lembro que eles tinham uma peça que ia mostrando um copinho dentro do outro, então, na verdade, não seria ela quem mandaria. Depois de um ano, a população brasileira não tem dúvida que quem dirige o país é a presidenta Dilma Rousseff, né? Qual é a direção que ela dirige o país? É a direção correta. Crescimento econômico, geração de empregos e distribuição de renda. E ela hoje
mostra para a população um enorme cuidado com as pessoas mais pobres, né? Com o Bolsa Família, com a mulher gestante, com a criança, com os temas sociais, como o problema do abuso de drogas. Enfim, eu tenho uma imagem muito positiva, uma avaliação muito positiva deste ano. Este ano foi um ano que nós conseguimos terminá-lo com o país indo na direção correta. Nós olhamos o cenário europeu, por exemplo, é um cenário preocupante, né? Ali já caíram vários governantes e outros foram derrotados, né? Caiu o Berlusconi na Itália, caiu o primeiro-ministro grego, o Zapatero foi derrotado na Espanha. Então, ali tem problemas. O índice de desemprego é alto, tanto que diminuiu a migração para a Europa. Nos Estados Unidos também, uma crise enorme, né? A direita americana impede o presidente Barack Obama de governar e governar na direção correta para os pobres. Criou um plano de saúde e a direita não admite. E aqui não, nós temos, além de uma presidenta que cuida do país, ela agora lançou o Pronatec, que é um programa de formação profissional que o Brasil requer mão de obra. Ela também lançou um programa recente para a micro e a pequena empresa, ampliando o Simples, lançou um programa para os portadores de deficiência, o Brasil Sem Limites. Enfim, ela tem conseguido atuar e seguir a sua pauta, que é a pauta econômica de crescimento, geração de empregos. Nós vamos terminar esse ano gerando muitos empregos e também uma pauta social, que é cuidar dos mais pobres. E do ponto de vista da política, nós temos uma estabilidade política, ela tem maioria e não há tensões na base de governo. Em relação aos temas que você colocou, né? Queda de ministros. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco, líder. Tá bom. Brasília ao Vivo volta daqui a pouco. Até já. Brasília ao Vivo está de volta e recebemos esta noite Paulo Teixeira, líder do PT na Câmara. Líder, nós falávamos sobre o balanço do primeiro ano da presidente Dilma, mas o senhor deixou de comentar a questão dos escândalos envolvendo ministros. Não houve um desgaste na base aliada com partidos parceiros, por exemplo, o PR, que teve problema nos transportes, agora mais recente, PDT com Carlos Lupe e PP com Negromonte? Olha, Luiz, todo time, fazendo um paralelo com o futebol, ele tem um tempo de ajuste. E esse ano houve um tempo de ajuste. Muitos ministros se deram bem, acabaram se projetando e alguns ministros tiveram problemas, né? Então, este aspecto não afetou a presidenta Dilma Rousseff. Pelo contrário, toda a população reconhece que ela agiu com correção quando alguns problemas foram levantados dentro de alguma pasta. Ao mesmo tempo, ela tratou os partidos com igual correção e solidariedade, né? Tanto que o PMDB teve, se eu não me engano, 2 ministros substituídos. Wagner Rossi na Agricultura e Nelson Jobim na Defesa. Na Defesa, né? E o terceiro do Turismo também. Do Turismo, 3 do ministros que foram substituídos. Mas todo esse diálogo foi feito junto com o PMDB. O PMDB participou do debate, do enfrentamento desta crise e está junto, parceiro da presidenta Dilma Rousseff, inclusive o vice-presidente Michel Temer é um grande companheiro desta batalha e desta viagem, né? O mesmo com o PR. O PR saiu do ministério, mas a presidenta Dilma Rousseff disse naquele momento, olha, vocês defendam a pasta, né? Como foi talvez o primeiro-ministro a cair, eles ali tiveram uma posição de não ter feito o enfrentamento que mereceria, né? As feridas foram cicatrizadas? Foram cicatrizadas, tanto que na última reunião do Conselho Político, o líder do PR, o Lincoln Portela, esteve presente. Então, o PR volta para a base de sustentação do governo. O PCdoB fez a substituição do ministro. Eu acho que o ministro Orlando foi injustiçado pela mídia, porém, eles fizeram a substituição por um dos seus quadros, Aldo Rebelo, e está também igualmente na base, né? O Lupe, o governo
disse a ele para se defender, ele fez a sua defesa. Nessa defesa ele foi um pouco estridente demais, né? Mas se defendeu, assim como os outros ministros, como o caso do Negromonte. Então, na minha opinião, o governo termina também, digamos assim, uma linguagem popular, de bem com a sua base. A base está satisfeita com o governo e, ao mesmo tempo, o governo está dando atenção devida à sua base, né? E o governo prossegue com alta aprovação na sociedade. Ok, líder, obrigado pela presença e a gente agradece a sua disposição para estar aqui no Brasília ao Vivo. Obrigado a você e parabéns pela direção desse programa. Obrigado. Brasília ao Vivo volta na próxima edição. Você continua na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.